bass in your face. Olá, gente, tudo bom? Então, conforme eu havia conversado com vocês, nós vamos começar essa playlist aí de série, filme, literatura. Então, conforme eu havia prometido a vocês, eu vou começar com o clássico de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, a minha versão é essa aqui. Na verdade, eu tenho outra também, gente, mas essa versão aqui, ela traz efetivamente 3 dos romances de Machado de Assis, é uma coletânea com 3 livros, cada um com uma obra. Nessa aqui, em específico, tem Memórias Póstumas, Dom Casmurro, igual vocês estão vendo aqui, né? Então, nós vamos pegar essa versão, que é a versão original, né? Mas eu devo dizer que também a gente pode falar da criançada aí, a criançada pode começar a ler clássico sim, desde que seja adaptado para ela. A gente não pode pedir que, né, um garoto, digamos, de 11, 12 anos, mais ou menos, tenha, né, a cognição para ler o clássico na versão original. Então, para essa molecada aí, existe uma versão em quadrinhos, que é uma forma de introduzir essa criança necessariamente no mundo da literatura. Essa versão em quadrinhos é muito bonitinha, deixa eu mostrar para vocês. Olha, ela é toda ilustrada, eu acho muito fofo, né? Então ela é toda ilustrada, ela é uma versão bem que... já abri na parte da Eugênia, gente, não teve jeito, tinha que ser, né? Mas ela traz necessariamente a história em si, numa versão mais adaptada e mais propícia. Então não tem por que a gente falar necessariamente que a criança não tem acesso à literatura clássica. Antes que eu me esqueça, deixa eu conferir aqui. Essa versão aqui, ó, em quadrinhos, gente, é uma versão da Ciranda Cultural, tá? Ok? Então tem um site que é www.cirandacultural.com.br e é muito legalzinha para você introduzir aí, caso você tenha um adolescente em casa. E nós temos o filme. De uma forma geral, o que acontece? A obra machadiana é uma obra, gente, que ela não é tão fácil de ler pelas características do próprio Machado de Assis, muito embora não podemos negar que é fascinante, né? O Machado, ele trabalha com alguns pontos que talvez para um leitor mais cru, vamos dizer assim, são difíceis de compreender. A primeira característica que a gente tem, que se encontra em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é a falta da ordem cronológica. Quer dizer, ele vai vir na ordem que ele bem entender. Ele não vai obedecer uma sequência certinha dos fatos como ocorreram. Tanto é fato que a obra começa depois da morte dele. Aí depois ele vai falar de quando ele estava doente. Ele vai falar de como ele adoeceu, né? Que foi por causa de uma ideia que na verdade era pneumonia. E depois ele vai falar de quando ele estava doente, que ele conhece a Virgínia. Depois ele vai para a infância, depois ele vai para a adolescência e depois ele vai para a fase adulta. Então, quer dizer, não há uma sequência cronológica certinha, direitinha, bonitinha ali. Então, isso é um fator que talvez dificulte a leitura machadiana. Uma outra característica é o que nós chamamos de digressão. O que é digressão? É quando o Machado ele sai do assunto que ele está falando, ele simplesmente sai do assunto para falar sobre um outro assunto que pode nos levar à reflexão ou não. Por exemplo, no início do livro mesmo, quando ele está acamado contando a história dele, já depois de morto, e ele apresenta uma das personagens que vão ser fundamentais ali no triângulo amoroso, que é a Virgília, e você fica querendo saber mais um pouco sobre a Virgília, ele vai falar sobre o delírio de morte dele. Ele vai falar que ele delirou, que ele montou no hipopótamo e que ele foi até o início dos tempos. Isso é chamado de digressão. Ou quando o pai dele morre, que ele faz um capítulo inteiro sobre a função do nariz mesmo. Isso também é chamado de digressão. Então isso é um dos fatores também que complica, né? Você tem que ler Machado ali com muita atenção. Além do que, ironia. A ironia, gente, é uma coisa muito fácil de perceber quando a gente tem todo um processo físico
uma comunicação física. Então, quando uma pessoa ela é irônica por natureza, ou está usando de ironia, que seja, ela tem toda uma expressão que contribui para o entendimento daquela ironia. No entanto, quando se escreve, essa ironia ela vem normalmente com uma sutileza. Então precisa de um leitor mais atento para poder perceber essa ironia machadiana aí, que é o tempo todo do livro, o tempo inteiro. Então, você vai ter a história nós vamos ter a história de Brás Cubas aí, que depois de morto, decide contar a história dele. E o interessante nessa obra é que quando ele decide contar a história dele, tem uma coisa interessante, que ele não tem mais as amarras sociais. Isso quer dizer, ele não precisa mais fingir, ele pode falar tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu, o que ele pensou, o que ele deixou de pensar. Por exemplo, em situações tipo quando ele estava com a Eugênia, quem lê aquilo ali, Marinheiro de Primeira Viagem, assim, Machado de Assis, pensa, meu Deus do céu, que isso? Isso tá fora de um padrão social? Sim, mas ele morreu. Então, ele pode necessariamente falar o que ele quiser. Além da construção irônica. Eu amo, pra mim, assim, tem várias partes que eu acho maravilhosa nessa obra, mas pra mim a melhor parte é quando ele se envolve com o amor da vida dele. Se eu não me engano, ele tinha 16 anos, né? E ele se envolve com o amor da vida dele naquela época, que era a Marcela, né? A Marcela era uma cortesã. E a narrativa do relacionamento dele com a Marcela é maravilhoso, gente. Ele é dotado de ironia, ele é dotado de trocadilho. E a Marcela, é claro que ela queria o quê? O dinheiro. É óbvio que ela queria o dinheiro o tempo todo, até que ele exagera nos gastos dele e o pai dele manda para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra. E é muito interessante quando ele está indo para Coimbra. É surreal o pensamento dele. No início, ele faz um drama, ele fala que não vive sem, e os dias vão passando, e aquele amor que ele sentia pela Marcela acaba diminuindo. E aí ele finaliza esse amor com a Marcela com... Eu vou fazer uma citação indireta aqui, gente, porque até eu achar no livro vai levar um tempinho. Mas ele termina com algo parecido com... Deus fez o mundo em 6 dias e eu refiz o meu. Isso quer dizer que ele levou 6 dias exatamente para esquecer o amor da vida dele. Posteriormente, ele vai conhecer a Virgínia, que essa sim vai ser babado. Essa vai ser babado e também joga no mesmo time que ele. Ela não é muito diferente dele, porque ele era um dos pretendentes a marido dela, mas ela acaba escolhendo Lobo Neves, porque Lobo Neves dava a ela um futuro social mais promissor do que necessariamente o Brás poderia dar. E o interessante também é que os trabalhos que Brás arruma, vamos dizer assim, ele era herdeiro, né, gente? Os trabalhos que ele arruma era trabalho em que ele mesmo fala, eu fiz isso por uma questão social, para me mostrar para a sociedade. Eu não fiz nada, fiz alguns pensamentos, então tem essa questão. Além de uma outra característica, né, machadiana, que é a inserção de outros personagens dentro do livro. Nesse livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a figura de Quincas Borba, que aparece para Brás Cubas e inclusive rouba ali o relógio, posteriormente devolve. Mas o próprio Machado de Assis, ele cria, né, um livro depois contando a história de Brás Cubas. Vamos dizer que... Quincas Borba. Vamos dizer que em Brás Cubas, Memórias Póstumas, nós temos uma participação especial de Quincas, que depois ganha um livro só dele. É claro que sim. Bom, essa obra, ela traz muitas nuances que a gente tem que levar em consideração. E no ano de 2001, foi feito um filme sobre essa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí é que entra a questão. Vale a pena ver esse filme? Esse filme, ele traz um pareamento com a obra em si. Ai, amados, eu já vou começar falando o seguinte. Esse filme, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas,
é de 2001, tá? Você encontra fácil no YouTube, eu vou ver se eu consigo colocar o link para vocês aqui embaixo, que vocês já vão ser direcionados. Espero que dê tudo certo. Bom, mas enfim, esse filme, ele ganhou 5 prêmios. Kikito de Ouro. Para quem não sabe, Kikito de Ouro é a nossa premiação no Brasil que se dá na cidade de Gramado, perdão. Ele ganhou 5 prêmios. 5 prêmios. Melhor filme, eu tô lendo aqui, tá, gente? Melhor filme, melhor crítica, melhor direção, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante. Já Brás Cubas foi interpretado por 3 atores. O ator mirim. Na juventude, nós tivemos Petrônio Bontijo interpretando Brás, jovem, e ele mandou muito bem, muito bem. Já na idade mais, digamos assim, de outono, Brás Cubas foi interpretado por Reginaldo Faria, que aliás a capa do DVD, do filme, seja lá o que vocês quiserem, é com ele. E ele faz um narrador perfeito. Perfeito. É impressionante como ele consegue trazer essa ironia machadiana nas feições, nas próprias feições. Então, Reginaldo Faria dá um show no papel de Brás Cubas também. Bom, a Marcela, como eu disse a vocês, foi interpretada por Sônia Braga. Nossa, parece que não vai sair o Braga hoje, gente, pelo amor de Deus. E o pai de Brás, por Stefan Necessian, que aliás é um ótimo ator, traz na veia uma comédia, e a gente sabe que o pai de Brás morre de decepção com o próprio Brás, né? Bom, essa obra, esse filme em específico, ele ganha esse tanto de prêmio, mas não é por acaso. A direção, ele é bem pareado na obra, inclusive ele traz citações literais de Machado de Assis, tanto na narrativa quanto na fala dos personagens. Então a gente tem dentro do cinema basicamente um espelhamento da obra, sim. Então, gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 3 vertentes aí, 3 vertentes. Pra você que gosta de ver, vale a pena ver o filme, vale mesmo, porque ele entrega a obra pra você dentro da cinematografia, ok? Para você que já gosta da leitura, já é um pouco mais amadurecido, vamos dizer assim, a versão original, é claro. E para aqueles que estão efetivamente sendo introduzidos na literatura clássica, a versão em quadrinho. Então, gente, vale a pena qualquer uma das 3 vertentes. Eu recomendo as 3. Lê as 2 e vê a terceira, porque vale muito a pena mesmo. São manifestações, né, diferentes de arte, vale a pena. Na próxima semana eu vou trazer para vocês a literatura contemporânea, mas show de bola. Vamos falar sobre a minissérie Hilda Furacão e o livro Hilda Furacão. E vamos ver se vale a pena ver a minissérie, se ela traz uma fidelidade ali com a obra também. No mais, para você que me acompanhou até agora, um grande beijo. Eu espero que vocês gostem, curtam bastante essa playlist. A gente se vê na próxima. Beijos, tchau!